Dízimo, fidelidade e bênção. Dinheiro não é problema, dizem os otimistas ou abonados. É solução, acrescentam os cínicos ou bem-humorados. O saudoso reverendo Jacob de Silva descobriu, estudando a Bíblia, que dinheiro não é o problema nem a solução. Nosso problema é nossa infidelidade ao Deus que tem armazenadas para nós mais e maiores bênçãos do que jamais chegaremos a lhe pedir. Dízimo, o método divino de contribuição. Mordomia cristã refere-se à administração correta de todos os bens que Deus colocou à nossa disposição, bem como de todos os dons com que enriqueceu a nossa vida para serem administrados por nós como mordomos seus. A parte mais importante da mordomia dos bens materiais é, sem nenhuma dúvida, o dízimo, que consiste na 10ª parte de tudo que ganhamos. Quando se fala em dízimo, naturalmente pensamos em dinheiro. Por isso, muitos estarão pensando que eu vou falar de dinheiro nesta passagem. É puro engano. Deus nunca me chamou para falar sobre dinheiro ao povo, porque ele não precisa de dinheiro. Eu duvido que Deus chame alguém para falar ao seu povo sobre um assunto tão desagradável e inútil. Deus não precisa de dinheiro porque ele é o Senhor absoluto de todas as riquezas do universo. O ouro, a prata, as pedras preciosas, o petróleo, tudo é propriedade de Deus e ele mesmo declara que todo o gado da terra lhe pertence, bem como todos os animais selvagens. Se Deus, porém, é o Senhor de todas as riquezas, conclui-se que não possuímos nada. Nunca tivemos nada, não temos nada atualmente e nunca teremos nada porque Deus não nos concedeu o direito de possuir um tesouro permanente aqui no mundo. O tesouro do crente está no céu. É por isso que Jesus recomenda: ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. E disse mais: ninguém pode servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. Deus é, pois, o Senhor absoluto de todas as riquezas, e nós não possuímos nada. Viemos a este mundo sem nada, e dentro de pouco tempo estaremos saindo daqui sem nada. No entanto, Deus nos entrega muitos bens que administramos como mordomos seus, mas esses bens não nos pertencem. No dia em que nós morrermos, eles vão ser administrados por outras pessoas de acordo com a vontade de Deus. Mas Deus vai nos pedir contas dessa administração. Jesus ilustra essa verdade dizendo que certo senhor, que ia viajar para um país distante, convocou os seus servos ou mordomos e entregou-lhes os seus bens para que eles os administrassem, e quando voltou, pediu contas dessa administração. A cada um daqueles que administraram corretamente, o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A todos os que forem fiéis mordomos de Deus durante a sua passagem por esta vida, Jesus vai dizer exatamente isso. Já dissemos que o dízimo é a parte mais importante de nossa mordomia. Pertence exclusivamente a Deus e deve ser entregue imediatamente na tesouraria da igreja. Os 90% que ficam conosco não nos pertencem também. Vamos apenas administrá-los. Não podemos usar esta parte como quisermos, mas devemos usá-la com sabedoria de acordo com a vontade de Deus. Mas se não possuímos nada e Deus nos concede muitos bens para serem administrados e usados por nós, por que será que ele pede a devolução da 10ª parte daquilo que tão misericordiosamente nos concede? Será que ele precisa do nosso dízimo? Não. Deus quer receber de nós coisa muito mais excelente que o dízimo. Ele quer nossa fidelidade e obediência. Exemplifiquemos. Deus não precisava de uma árvore no jardim do Éden proibida ao uso do homem. Aquela árvore era apenas o teste ou a prova da obediência e fidelidade de Adão. De igual modo, Deus não precisa do nosso dízimo. Ele quer nossa fidelidade e obediência, e o dízimo é o teste ou a prova de nossa fidelidade. Só podemos mostrar nossa fidelidade a Deus na mordomia dos bens materiais, trazendo-lhe todos os dízimos como ele exige.
Deus não precisava do sacrifício de Isaac porque ele não aceita sacrifícios humanos, mas precisava da obediência e fidelidade de Abraão, porque Abraão ia ter grande responsabilidade no seu reino. Ele deveria ser pai de muitas nações e uma bênção para este mundo. Deus pediu que ele oferecesse seu único filho em sacrifício. O sacrifício de Isaac seria o teste ou a prova da capacidade de obediência e fidelidade que ele requeriria de Abraão. E quando Abraão demonstrou que era capaz de obedecer e ser fiel, mesmo que fosse necessário oferecer seu único filho em sacrifício, Deus providenciou um substituto para morrer em lugar de Isaac, porque Deus não precisava do sacrifício de Isaac. Ele apenas queria que Abraão testasse sua capacidade de obediência e fidelidade. E o homem precisa ser testado porque ele pode estar enganado quanto à sua capacidade de obedecer e ser fiel. Temos um exemplo disso em Pedro. Certa vez, Jesus disse aos seus discípulos que naquela noite ele seria uma pedra de tropeço para todos eles e que todos o abandonariam. Pedro, porém, replicou que ainda que fosse necessário morrer com Jesus, não o abandonaria. Mas bastou aparecer uma criada e apontá-lo como seguidor de Jesus para que ele negasse que o conhecia. Muitos crentes estão certos de que são capazes de dar tudo para o serviço de Deus, mas quando ouvem sobre o dízimo, fracassam completamente e se negam a trazê-lo. Preferem ser infiéis no pouco para não receberem o muito que Deus tem para dar. Você deseja ser fiel na mordomia dos bens materiais? O dízimo é o teste de sua fidelidade. Sem dízimo não existe fidelidade na mordomia dos bens materiais. Quando Deus disse a Adão, dela não comerás, ele estava propondo, quero contar com tua cooperação para esta gloriosa obra que realizei. E quando Adão desobedeceu e provou do fruto proibido, ele estava respondendo, não, Senhor, não conte comigo porque eu não sei obedecer, eu não sei ser fiel. Eu sou um fracasso na tua criação, ou escolhi ser um fracasso. Quando Deus diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e o crente se nega a entregar-lhe o dízimo, ele está dando a Deus a mesma resposta de Adão. Não conte comigo para a obra gloriosa de evangelização do mundo, porque eu não sei obedecer, eu não sei ser fiel, eu sou um fracasso na tua igreja. Em outras palavras, é como se ele estivesse negando que ainda não foi convertido ao verdadeiro Cristo. Quando Deus pediu a Abraão que lhe oferecesse seu filho em sacrifício, ele estava dizendo, quero contar contigo para ser pai de muitas nações e ser uma bênção para este mundo. E quando Abraão se prontificou a sacrificar seu filho em obediência a esta ordem, ele estava dando a Deus uma resposta positiva, sim, meu pai, tu podes contar comigo para ser pai de muitas nações e para ser uma bênção para este mundo, porque eu sei obedecer, eu sei ser fiel. Nem que seja necessário oferecer-te meu próprio filho em sacrifício. É claro que com essa confissão, ele estava também evidenciando que já havia tido uma experiência de conversão a Cristo, porque somente se o filho libertar, verdadeiramente essa pessoa é livre, e essa é a mensagem principal do texto. Mas, continuando, assim, quando Deus diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ele está dizendo ao crente, quero contar contigo para a obra gloriosa da evangelização do mundo. Prontificando-se o crente a trazer-lhe o dízimo, está dando a Deus uma resposta positiva, como Abraão. Sim, meu pai, tu podes contar comigo, sim, para a obra de evangelização do mundo, porque eu sei obedecer, eu sei ser fiel, mesmo que seja necessário chegar até o sacrifício. Gostaria que você verificasse em Hebreus 11, 17 a 19, o que o escritor dessa carta diz sobre Abraão. Deus havia prometido a Abraão que em Isaque seria chamada a sua descendência. Isto é, de Isaque seria a descendência de Abraão. Agora Deus pede a Abraão que lhe ofereça seu único filho Isaque em sacrifício, e Abraão não teve dúvida nenhuma em atendê-lo, porque raciocinou assim. Ora, Deus prometeu que minha descendência sairá de Isaque. Deus não falha, Deus não mente. Portanto, minha descendência sairá de Isaque. Não tenho dúvida nenhuma em sacrificá-lo, porque Deus tomará a sua cinza e o ressuscitará.
pois Isaque não pode perecer, porque a minha descendência sairá dele. Vale a pena crer em Deus assim. Vale a pena. Esse mesmo Deus que falou com Abraão e que nunca mente e não engana ninguém, vos fará uma promessa tão importante quanto a fez a Abraão e que você deve aceitar também. Ele promete abrir as janelas do céu e derramar sobre você uma bênção sem medida, dependendo apenas de sua fidelidade em fazer a prova proposta. Faça a prova e você vai ver que ela não falha. As janelas se abrem mesmo. Deus quer abrir as janelas do céu, mas você, com sua infidelidade, está impedindo que ele faça isso. Apenas lembrando que bênção não é a ausência de problema. Bênção não é você ficar rico, milionário. Bênção, na Bíblia, é tudo que nos aproxima de Deus. Por isso, Jesus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que bênção maior você poderia ter do que ter o próprio Deus contigo até o fim. Muito bem. Leia agora Malaquias 3, 8 a 10. Leia com muito respeito e com muita atenção essa parte da palavra de Deus que tem sido tão esquecida e desprezada pelas igrejas e até mesmo por pregadores do Evangelho, com graves consequências para o trabalho de Deus. Muitos têm medo de ler esse texto perante a igreja, com receio de escandalizar algum crente, mas crente não se escandaliza com a palavra de Deus. Se alguém se escandalizar, é porque não é crente. O texto diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Uma rápida análise desse texto revela algumas verdades muito importantes para nós. Começaremos com o versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento à minha casa. Esse é o método que Deus estabeleceu para a contribuição na sua igreja, o dízimo. E depois do dízimo, mas só depois do dízimo, as ofertas alçadas, que significam ofertas pesadas, altas, elevadas, produtivas. Este é o significado da palavra hebraica terumá. Usada no original, oferta não é esmola. Todos os demais métodos usados pelas igrejas são métodos pecaminosos, inventados pelos homens, com o duplo propósito de encobrir o pecado do roubo e de enganar a Deus, como se fosse possível enganá-lo, pois queremos que Deus pense que estamos interessados no progresso do seu reino, mas não estamos, não. Só está interessado no progresso do reino de Deus quem traz fielmente o dízimo à casa de Deus. Deus nunca pediu esses métodos, não os aceita e nem os abençoa. Igreja de Deus não levanta coleta, não faz churrascada, nem canjicada, nem bazar ou qualquer outro método para levantar um valor no lugar do dízimo e das ofertas bíblicas. Não tem compromissos essas arrecadações. Não usa lista para pedir, porque crente não pede. Crente só pede a Deus. Não usa livro de ouro, nem cofre de bênção, ou melhor, de maldição. Igreja fiel não mendiga, mas tem fartura. A igreja primitiva foi organizada sem coleta. Sua organização se deu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu poderosamente sobre os discípulos de Cristo, e na descrição desse fato não percebemos a presença de alguns homens passando no meio da multidão com uma bandeja ou sacola pedindo esmola para Deus. Mas no reinado de Cláudio, que foi de 41 a 54 depois de Cristo, aconteceu em todo o mundo uma grande fome que foi predita pelo profeta Ágapo, Atos 11, 28. E Cláudio ordenou que todos os judeus saíssem de Roma, Atos 18, 2. E eles voltaram para Jerusalém. Mas voltaram sem nada e começaram a passar muita necessidade. Então as igrejas da Macedônia e da Acaia resolveram voluntariamente, sem que ninguém pedisse, levantar uma coleta para socorrê-los. Romanos 15, 26. Paulo
apreciou a atitude dessas igrejas e resolveu recomendar que as outras igrejas as imitassem e todos atenderam. Essa coleta ou esmola, no entanto, não era feita todos os domingos, mas só quando havia oportunidade de que alguém fosse a Jerusalém para levá-la. Não se passava uma sacola ou salva na frente das pessoas, mas cada um ajuntava em sua casa o que pudesse durante a semana, 1 Coríntios 16, 2, e depois passava alguém coletando o que fora ajuntado para levar a Jerusalém. Foi por isso que recebeu o nome de coleta. Só se fazia quando havia a oportunidade de que alguém fosse a Jerusalém para levá-la. Mas tendo cessado a necessidade dos pobres da Judéia, cessou também aquela coleta. A igreja, porém, se corrompeu, transformou-se em igreja romana, e como a igreja romana usa todos os meios para levantar dinheiro, inclusive jogo e extorsão de moribundos, verificou-se que houve uma esmola levantada para socorro dos pobres e que essa esmola recebera o nome de coleta, fez voltar novamente esse costume para seu ofício religioso segundo o seu entendimento. Vieram os reformadores do século XVI e a sua tarefa era tão grande e tão pesada que eles não perceberam que a coleta é pecado e permitiram que a coleta continuasse nas igrejas reformadas. Mas nós somos os continuadores da reforma, de modo que, se percebermos que há alguma coisa errada na igreja, temos obrigação de corrigi-la. Acabo, porém, de dizer-vos uma coisa muito grave. Disse que coleta é pecado, portanto, preciso provar que coleta, como se faz hoje, é pecado. Nós recebemos uma visita em casa e fazemos uma questão de homenageá-la com uma xícara de café. Ora, uma xícara de café custa 80 centavos ou mais. Se procurarmos na sacola da coleta, encontraremos moedas de 10, de 25, de 50 centavos, notas de 1, 5 reais, por aí vai. Tudo isto é pecado. Se pagarmos 2 moedas de 10 centavos, elas representam 1/4 da xícara do café. Cobre apenas o fundo da xícara. Alguém tem coragem de receber uma visita importante em sua casa, servir 1/4 de xícara de café e levar para a sua visita? Para Deus, porém, estão fazendo isso todas as semanas, e isso é pecado porque o que eu não posso oferecer ao meu próximo, muito menos posso oferecer para Deus. Felizmente, esse argumento não é meu. É de Deus e está em Malaquias 1,8, onde Deus diz: quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Isso é uma terrível condenação das igrejas que usam métodos diferentes daquele que Deus pediu, o dízimo. Deus está perguntando o seguinte: você tem coragem de oferecer ao seu governador isso que você está me oferecendo? Alguém teria coragem de aproximar-se do prefeito de sua cidade ou do governador do seu estado e dizer-lhe: Excelência, eu estou muito contente com sua administração e por isso resolvi o seguinte: além de pagar todos os impostos corretamente, porque esse é o meu dever, vou fazer-lhe uma coleta todas as semanas e toma 50 centavos ou R$ 1 e os oferece ao prefeito ou ao governador. Ninguém tem coragem de fazer isso, mas para Deus estão fazendo. Estão, porém, perdendo o seu tempo porque Deus não aceita esmola. E se o diálogo continuasse, Deus diria: pois se o teu governador não fica contente comigo, muito menos eu, que sou maior que todos os governadores do mundo. Acrescenta notar que estamos fazendo uma coisa que Deus não ordenou, e por isso não aceita e não abençoa. É necessário acabar com esse costume imediatamente se desejarmos ser fiéis. Igreja de Deus não faz canjicada, churrascada, bazar. Esse foi o único pecado que Cristo corrigiu com violência. Ele fez um azorrague de cordas, expulsou aquela gente do pátio dos gentios e disse: não façais da casa de meu pai casa de negócio. João 2,16. 2000 anos após a morte de Cristo, há igrejas que se chamam evangélicas que estão fazendo a mesma coisa, e a explicação que vem lá no Evangelho de João é a seguinte: porque o zelo da tua casa me consumirá. Será que Cristo não tem mais zelo pela casa de Deus?
Tem sim, e cada vez que isso aconteceu, Cristo está sendo crucificado novamente pelos infiéis. Igreja de Deus não recebe compromissos. Deus nunca pediu compromissos a ninguém. Igreja de Deus não tem listas para pedir, porque crente não pede. Crente só pede a Deus. Igreja de Deus não tem livro de ouro. Ninguém assina aquele livro com prazer, mas sempre assina murmurando. É só pedir dinheiro. Igreja de Deus não tem cofre de bênçãos, que eu chamo de cofre da maldição. O superintendente coloca o cofre sobre a mesa e diz: se alguém completou mais um ano de existência ou recebeu uma bênção especial, é agora a oportunidade de trazer sua oferta de gratidão. E os crentes se levantam dos seus lugares e trazem 5, 50, 100, 500, 5.000 reais, 1 milhão de reais. Tudo é o mesmo pecado. Como foi que Satanás conseguiu introduzir na mente dos crentes a ideia de que Deus é negociante? Ele concede bênçãos, mas quer em troca dinheiro. Isso só é possível na igreja romana e em algumas igrejas que estão aparecendo por aí com o nome de Igreja da Bênção ou Casa da Bênção. Na igreja de Deus não pode acontecer isso não. A preocupação de retribuir para Deus os benefícios que Ele nos faz não é nova. É muito antiga. O salmista já perguntava: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Nós também fazemos essa pergunta e Satanás, que é nosso inimigo e quer que nós erremos, de logo: dá dinheiro, porque ele sabe que Deus não quer dinheiro. E se nós lhe oferecermos dinheiro em troca de bênçãos, estaremos ofendendo a Deus. Então Satanás nos induz a oferecer dinheiro. Deus nunca disse: filho meu, dá-me o teu dinheiro, mas disse: filho meu, dá-me o teu coração. Porque quando oferecemos a Deus nosso coração, Ele pode dispor de nós de acordo com a sua vontade. Voltando, porém, à pergunta do salmista, vejamos como ele responde: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Tomarei o cálice da salvação, isto é, aceitarei o plano de salvação de graça que Deus estabeleceu. Aceitarei Cristo como meu Redentor. Invocarei o nome do Senhor, isto é, estabelecerei comunhão de minha alma com Deus todos os dias de minha vida. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Que votos são esses? Quando entramos para a igreja, fizemos votos de aceitar a Bíblia como palavra de Deus. Vemos então pegar esses votos e fizemos votos de acatar as autoridades constituídas na igreja para seu ensino e governo. Vamos, pois, pagá-lo. Como membros da igreja, fizemos votos de criar nossos filhos na disciplina e correção do Senhor. Vamos, então, pagar esses votos, aprender o que isso significa e pôr em prática. Fizemos votos de sustentar a igreja de Deus moral, espiritual e financeiramente. Como sustentamos a igreja moralmente? Com o nosso testemunho de cristãos autênticos. Como a sustentamos espiritualmente? Participando de todas as suas atividades, estando presentes a todas as reuniões, participando de trabalho de evangelização e cooperação para manter a paz entre os irmãos. Como sustentamos a igreja financeiramente? Com esmolas? Não! Sustentamos a igreja financeiramente entregando-lhe o que Deus exigiu, o dízimo. É preciso notar que pagar votos não é pagar bênçãos, mas cumprir as promessas que fizemos. Não existe riqueza no universo que possa pagar uma só bênção de Deus. Deus as concede gratuitamente aos que as buscam com sinceridade. Quando entramos na igreja, Satanás já está esperando lá, não para aprender, mas para perturbar os crentes e prejudicá-los, pois ele gosta de estar nas nossas reuniões para prejudicar. Quando os filhos de Deus se reuniam, Satanás se apresentava no meio deles, não para participar de sua alegria, mas para prejudicar sua fidelidade. Deus, porém, o descobria ali e lhe perguntava: de onde vens? E a resposta era: de rodear a terra e passear por ela. Esta é a tarefa dele, por isso, não duvide que ele está no nosso meio. Sabe o que ele está fazendo? Ele está dizendo a alguns crentes o seguinte: este autor quer falar sobre dízimo. Você tome cuidado, não caia nessa não. O dízimo é lá do Antigo Testamento, é do judeu, é da lei. Você agora está debaixo da graça e por isso não é mais obrigado a pagar o dízimo. E o crente que não está bem firme no conhecimento bíblico e deseja fugir à responsabilidade do dízimo,
se deixa enganar por Satanás, mas quando vai examinar com cuidado a Bíblia, descobre que o dízimo existiu muito antes da lei, pelo menos 430 anos antes da lei, na pessoa de Abraão, de Isaac, de Jacó e de todos os servos de Deus do passado. O dízimo existiu antes da nação judaica, pois Abraão só selou o seu pacto com Deus quando tinha 99 anos de idade, e antes disso ele pagou dízimos a Melquisedeque. Depois o dízimo passou a fazer parte da lei por causa de nossa infidelidade, pois onde entra a infidelidade do homem aparece a lei para corrigir. Depois, o dízimo foi sancionado no Novo Testamento por nosso Senhor Jesus Cristo, como se pode ver em Mateus 23, que diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Observar a misericórdia, a justiça, a fé, sem deixar de observar os dízimos. Devemos pagar, sim, o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, isto é, até dos menores produtos de sua horta, mas não esquecer o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Nesse versículo, Cristo sanciona o dízimo. Quando abrimos o capítulo 7 da carta aos Hebreus, verificamos que o escritor está falando do sacerdócio levítico, que foi falho porque era desempenhado por pessoas que morriam. Então, ele se lembra daquele sacerdote misterioso lá do Antigo Testamento, chamado Melquisedeque, que não teve princípio de dias e nem fim de vida. Ele se lembra do Salmo 110,4, onde Deus faz um juramento a respeito de Cristo, baseado no sacerdócio de Melquisedeque. Esse juramento diz: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O escritor de Hebreus cita isso no capítulo 7, verso 17, porquanto se testifica: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E no versículo 21, mas este com juramento por aquele que lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Se Cristo, pois, é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o que aconteceu no sacerdócio de Melquisedeque acontecerá forçosamente no sacerdócio de Cristo, porque é da mesma ordem. Se Melquisedeque recebeu dízimos de Abraão, Cristo recebe dízimos dos filhos de Abraão pela fé, e nós somos filhos de Abraão pela fé. De tudo isso, vamos salientar 3 verdades muito importantes. O dízimo existiu antes da lei, no sacerdócio de Melquisedeque. O dízimo existiu durante a lei, no sacerdócio levítico. O dízimo existe depois da lei, no sacerdócio de Cristo. Convém notar que Melquisedeque ofereceu a Abraão pão e vinho, isto é, os mesmos elementos que Cristo ofereceu aos fiéis na comunhão. Voltemos agora a Mateus 23, para verificar como Satanás gosta de enganar o crente. Ele diz: Você não é obrigado a pagar o dízimo porque o dízimo é da lei e você agora está debaixo da graça. Mas ele não percebeu que a última parte do versículo anula o seu argumento. Vejamos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então o juízo ou a justiça, a misericórdia e a fé também são da lei. Se eu estou dispensado do dízimo porque é da lei, estou dispensado também da justiça, da misericórdia e da fé, porque essas também são da lei. É Cristo quem diz: então eu não preciso mais fazer justiça, não preciso exercitar a misericórdia e não preciso ter fé, porque essas coisas são da lei. Será que está certo? Não, está tudo errado. A graça não diminui nossa responsabilidade. A graça aumenta nossa responsabilidade. Em Mateus 5,21 em diante, Jesus cita uma série de coisas que foram ditas aos antigos. Vou indicar apenas uma. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É a lei moral que está dizendo isso. Veio, porém, a graça e diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Será que a graça diminuiu nossa responsabilidade? Não.
a graça aumentou nossa responsabilidade. Foi por isso que Cristo disse: se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Leia com atenção Mateus 5, 21 a 48. Veja que a graça aumenta muito a nossa responsabilidade. Voltemos, porém, ao livro de Malaquias. Farei outras considerações muito importantes para nós. Algum crente diz: eu não entrego o dízimo, mas faço ofertas. Esse crente está muitíssimo enganado. Satanás o enganou terrivelmente. Quem não paga o dízimo não tem direito de fazer ofertas. Se fizer ofertas sem antes entregar o dízimo, estará ofendendo a Deus. Preste bem atenção a isto. Dízimo é dívida. Levítico 27, 30 e 32 diz que o dízimo é santo ao Senhor, pertence, pois, a Deus, e eu não posso desviá-lo de Deus sob nenhum pretexto. Eu tenho de entregá-lo a Deus, porque é santo para Deus. Malaquias 3,8 diz que se eu não entregar o dízimo, estou roubando, porque não é meu, é de Deus. Eu não posso fazer uma oferta menor para substituir uma dívida maior. Vamos ilustrar para que fique bem claro na nossa mente. Eu devo a um amigo a importância de R$ 50, mas não quero pagar. Crente que não paga dízimo não é porque não pode, mas porque não quer. Deus nunca pediu a alguém alguma coisa que ele não pudesse fazer. Quando o crente diz que não pode pagar o dízimo, ele está dizendo que Deus foi injusto com ele, porque exigiu dele uma coisa que ele não pode fazer. Mas Deus nunca é injusto. Eu não quero pagar ao amigo os R$ 50 que lhe devo, mas também não quero que ele fique zangado comigo, porque ainda vou precisar dele. O crente está sempre precisando de Deus e não quer que Deus se aborreça com ele. Então, toma R$ 10. Vou à casa do meu amigo e lhe digo: trouxe-lhe uma oferta e espero que você a aceite, e depois vou embora pensando: vai ficar tudo por isso mesmo. Está certo isso? Não, eu devo R$ 50. Como posso levar 10 e deixar que fique tudo por isso mesmo? Eu não faço isso com meu amigo porque ele não aceitaria, porque é uma desonestidade de minha parte, mas os crentes estão fazendo isso com Deus. Devem o dízimo, não querem pagar o dízimo. Levam para Deus uma importância que representa um dízimo do dízimo e estão pensando que vai ficar tudo por isso mesmo. Não vai, não. A contabilidade de Deus é muito mais severa do que a nossa. Deus não aceita substituição. Ou fazemos o que Ele mandou, ou não precisamos fazer nada porque estaremos perdendo o nosso tempo. Na igreja em que eu pastoreava antes de ser jubilado, recebíamos os dízimos solenemente no terceiro domingo do mês. Queríamos que os crentes tivessem a noção certa de que estavam entregando a Deus o que Deus exigiu. E muitas vezes eu tive que dizer do púlpito o seguinte: agora vamos adorar a Deus entregando a 10ª parte do que Ele nos concedeu durante o mês. Devo, porém, fazer um pedido muito sério. Se você não é dizimista, por favor, não faça oferta. Sua oferta ofende a Deus, prejudica a igreja e a você também. Sei que era duro dizer isso à igreja naquela hora. Sei que é duro escrever isso aqui, mas se eu não o fizer, Deus vai pedir-me contas deste ministério. Deus só aceita ofertas depois que pagamos a dívida que é o dízimo. Outro crente diz: eu não pago o dízimo porque ganho pouco. O que eu ganho mal dá para o sustento de minha casa. O que eu ganho mal dá para o sustento de minha casa. Não sobra nada, por isso não posso pagar o dízimo. Esse crente nunca mais vai ter sobra, porque Deus não aceita sobras. Deus exige primícias, e primícias sem defeito. Sobras damos para os animais caseiros, possivelmente para algum mendigo que passe pela porta. Se eu estiver esperando sobrar para levar para Deus, não vou levar nunca, porque Deus não vai deixar sobrar. Ele não aceita sobras. Jesus estava na porta do templo observando como os adoradores contribuíam e viu uma pobre viúva depositar no gasofilácio tudo quanto tinha para seu sustento. Jesus a elogiou e disse: esta viúva pobre deu mais do que a todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém,
da sua pobreza deu tudo o que possuía. Deus não aceita sobras. Eu estava falando a um grupo de homens e um senhor daquele grupo deu o seu testemunho e disse: Eu queria pagar o dízimo, mas nunca podia porque nunca sobrava. Um dia cheguei em casa e disse à minha esposa: Este mês eu vou pagar o dízimo, nem que a gente passe necessidade em casa. Eu não suporto mais minha consciência me chamando de ladrão. Recebi meu ordenado, tirei o dízimo e entreguei ao tesouro da igreja. Em seguida, paguei minhas contas e sobrou. No mês seguinte fiz a mesma coisa e sobrou mais. Até hoje nunca mais deixei de pagar o dízimo. A experiência desse senhor é muito fácil de ser repetida. Se alguém não está tendo sobras para pagar o dízimo, faça o que ele fez, tire o dízimo primeiro e depois verá as maravilhas que Deus faz. Deus é maravilhoso e não conhecemos nem a milésima parte do que devíamos conhecer. Deus é maravilhoso. Jesus, no seu ensino, diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estaremos acreditando nisso? Parece que não. Outro crente disse: O que eu ganho não é suficiente para o sustento de minha casa. Eu preciso usar o dízimo para completá-lo. Esse crente está muitíssimo enganado porque Deus não deixa o crente usar o dízimo em seu benefício. Dízimo é dívida, uma dívida santa que devemos para Deus. O dízimo será santo ao Senhor, diz o texto. E nós não temos o direito de usar coisas santas que pertencem a Deus. Deus não permite isso. E ele não deixa mesmo que o crente use o dízimo em seu benefício. O argumento é de Ageu, o antepenúltimo profeta do Antigo Testamento. Está aí no capítulo 1 e vamos começar no versículo 2 em diante. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário? Recebe-o para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. É Deus quem está dizendo isso através de Ageu. Ele está dizendo: vocês estão se descuidando da minha casa e da minha causa. E o que está acontecendo com vocês é o seguinte: vocês plantam muito, mas colhem pouco, porque eu não deixo colher muito. Porque vocês estão sendo infiéis. Quem governa essas estações do ano sou eu. Quem faz a terra produzir sou eu. Vocês comem e continuam com fome. Bebem e continuam com sede. Vocês se vestem, mas continuam com frio. E aquele que recebe salário num saco furado. Você já imaginou receber seu salário no saco furado? É chegar em casa e ter o quê? Não ter mais nada. Ficou tudo no caminho porque recebeu em um saco furado. Saco furado na vida do crente é médico, é farmácia, é hospital, é batida do carro. É ladrão que entra na casa, é uma tempestade inesperada. Tudo isso é saco furado por onde Deus faz vazar aquilo que devia ser entregue a ele, mas lhe foi negado. Mas há coisa pior do que isso em Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com o assopro o dissipei. E graças a Deus que ele assopra mesmo. Ele assopra na hora certa. Ele assopra porque nos quer bem. Na igreja, a qual entreguei ao presbitério quando fui jubilado, recebiam-se os dízimos solenemente todos os terceiros domingos de cada mês, e era feito do seguinte modo: colocávamos o gasofilácio na frente do púlpito, e eu chamava os oficiais da igreja. Eles vinham, depositavam seus dízimos no gasofilácio, e ficávamos em pé atrás da mesa. Chamava os oficiais da igreja primeiro, porque nenhum oficial da igreja pode deixar de ser dizimista. Se há algum oficial da igreja que não seja dizimista e não queira ser, a única coisa honesta que ele pode fazer é pedir demissão do seu cargo. Senão ele está sendo desonesto duas vezes. Ele está sendo desonesto porque, quando foi eleito oficial da igreja, declarou na frente da igreja que aceitava a Bíblia como palavra de Deus e agora não está aceitando mais. E ele é desonesto porque, não sendo dizimista, vai administrar dízimos de outros. Ele não pode fazer isso. Então o oficial da igreja não pode absolutamente deixar de ser dizimista. Eles ficam em pé na frente como testemunho dessa verdade. Depois eu chamava a igreja, que vinha e depositava o seu dízimo no gasofilácio. Antes, porém, eu lia a palavra de Deus e falava sobre a fidelidade. Certo dia, quando recolhíamos os dízimos, eu li um versículo e estava presente um engenheiro que, tendo sido muito rico, perdera tudo em poucas semanas. Ao ouvir esse versículo, ele compreendeu que aquilo tinha acontecido na sua vida e naquela hora prometeu a Deus que ia ser fiel na entrega dos dízimos. O que Deus fez e está fazendo na vida desse homem é simplesmente espantoso. Um ano depois, esse engenheiro era presbítero na minha igreja e podia dizer: hoje eu sou muito mais rico do que era quando Deus assoprou minha riqueza, porque ele já me devolveu em dobro o que assoprou. Esse homem tem sido uma bênção na igreja e no seu trabalho. Malaquias 3,8 nos diz algo muito terrível: roubará o homem a Deus? E a resposta incomoda muito mais ainda. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Além de roubarmos a Deus, não reconhecemos que roubamos. Em que te roubamos? Não fui eu que trabalhei para ganhar aquilo que está em minhas mãos? Fui eu que trabalhei, fui eu que aguentei o sol e a chuva, fiz o meu esforço para receber aquilo que está nas minhas mãos. Mas ele se esquece de que foi Deus quem fez a terra e governa as estações do ano para que a terra possa produzir ou deixar de produzir. É Deus quem nos dá saúde e inteligência para o trabalho. É Deus quem governa tudo. Em tudo dependemos de Deus e não podemos fazer essa pergunta: em que te roubamos? Nós roubamos nos dízimos e nas ofertas voluntárias, nas ofertas alçadas, que são ofertas pesadas, altas, elevadas, produtivas, férteis. Teruma. Eu não vou comentar esse versículo porque ele é muito pesado. Vou deixar como Deus o fez e quero apenas lembrar o seguinte: a Bíblia diz que roubadores não terão parte no reino de Deus. 1 Coríntios 6,10. Vamos passar adiante. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Quando Deus promete bênção, ele abençoa mesmo. Mas quando ele promete maldição, ele amaldiçoa também. Ele prometeu uma bênção a Abraão e percebemos a bênção de Abraão até o dia de hoje. Mas ele prometeu maldição para a cidade de Sodoma e Gomorra e aquelas cidades desapareceram da face da terra. Porque a verdade é esta: quando ele promete bênção, ele abençoa, mas quando ele promete maldição, ele amaldiçoa também. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Certo pastor recebeu uma carta de uma senhora que fora membro de sua igreja, e ele chorou amargamente ao ler aquela carta, porque tal senhora dizia o seguinte: pastor, eu lhe agradeço por tudo quanto o Senhor fez a mim durante o tempo em que fui membro de sua igreja. Mas eu fui obrigada a me mudar dessa localidade e frequento outra igreja. O Senhor nunca me falou a respeito do dízimo. O outro pastor me ensinou a ser dizimista, e Deus me abriu as janelas dos céus e me tem dado tantas e tão grandes bênçãos que eu lamento ter perdido 12 anos na sua igreja recebendo maldição
quando Deus tinha uma bênção sem medida para mim, se eu fosse fiel. Um pastor que recebe uma carta assim só pode chorar. Vamos ao versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Não sou eu quem estou prometendo aqui. É Deus que está prometendo, provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu. Deus não quer ter filhos pobres e necessitados. Somos necessitados por culpa nossa. Deus tem uma bênção para cada um de nós quando entrarmos com a nossa fidelidade. E então Ele nos enche de bênçãos. Eu tenho 28 anos de experiência neste trabalho que estou realizando. Deus nunca me desapontou nem uma só vez. Então a minha experiência nesse trabalho com Deus, juntando com esse desafio que Deus faz, me autorizam a lançar um desafio muito importante. Faça esta prova que Deus está mandando. Não sou eu que estou mandando, é Deus. Fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Faça esta prova. A partir de hoje, eu vou ser dizimista fiel. Deus não mente. Ele não brinca. Deus cumpre aquilo que promete. Provai-me. Fica feito, portanto, o desafio. Agora pense o seguinte: Deus não está prometendo lhe dar um carro, não está prometendo lhe dar uma casa. Deus está prometendo dar uma bênção que satisfaz, e não existe nada melhor para nós que recebermos de Deus uma bênção que satisfaça plenamente ao nosso coração, que é o próprio Deus. Riquezas não satisfazem, só as bênçãos de Deus nos podem satisfazer. Deus o abençoe e lhe conceda forças para aceitar o desafio. Agora vejamos algumas perguntas e respostas sobre o tema. Primeiro, em 1 Coríntios 9, 7, Paulo diz: cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. Resposta: vejam minha situação agora. Depois de fazer um discurso desse tamanho, aparece um versículo da Bíblia que anula tudo o que eu disse. Não sobrou nada. Eu propus dar R$1 e estou certo. Eu propus não dar nada e estou certo, porque foi isso que eu propus. Mas vamos ver se estamos analisando corretamente o texto. Leia o versículo 1. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. Então Paulo está falando da coleta que deveria ser levantada para os pobres de Jerusalém, o que nada tem a ver com a contribuição regular da igreja. Quando se faz caridade, cada um faça segundo propôs no coração, mas quando se contribui para a igreja, cada um faça o que Deus mandou, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas quando fazemos caridade, devemos fazer o máximo que pudermos, porque estamos fazendo uma sementeira e vamos ter infalivelmente uma colheita. O verso 6 diz que quem semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com fartura, com abundância também se fará. O leitor deve comparar esse versículo com o Provérbio 19:17, que diz: quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Vale a pena emprestar para Deus, porque Ele nunca fica devendo nada a ninguém. Segunda pergunta, alguém diz: eu gostaria de administrar meu dízimo porque eu queria dar uma parte para o orfanato, outra para uma casa de velhos, outra para o seminário e outra para a igreja. Resposta: está errado. Deus não permite que eu mesmo administre meu dízimo. Quem o administra é a casa de Deus, e nessa casa, que é a igreja, existe um conselho que está encarregado de administrar o meu dízimo. Se eu mesmo o administrar, estarei usurpando o privilégio do conselho, e Deus não permite isso. O crente, no entanto, argumenta: mas eu não concordo mais com o conselho da igreja. Respondemos: Deus mandou que eu trouxesse o dízimo para a sua igreja, mas não me nomeou fiscal do dízimo. Quem fiscaliza é Ele. Se o conselho não agir corretamente na administração dos dízimos, Deus vai pedir-lhe contas de sua administração. O dízimo só se paga a Deus. Além disso, a Igreja Presbiteriana tem as avaliações nos concílios, e isso já é analisado. Terceiro, devemos pagar o dízimo do bruto que ganhamos ou do líquido que recebemos? Resposta: devemos pagar o dízimo do bruto, porque Deus exige as primícias. Se eu permitir algum desconto, como por exemplo INSS,
para depois tirar o dízimo, já não estou dando as primícias para Deus. Quarto, suprimindo-se as coletas, como as crianças aprenderão. Suprimindo-se as coletas, como as crianças aprenderão a contribuir? Resposta: as crianças têm um salário que se chama salário família. Os pais podem pôr num envelope o dízimo do salário família de cada filho, entregar-lhes o envelope para ser depositado no gasofilácio e dizer-lhes que é seu dízimo para Deus. As crianças crescerão sabendo que Deus só aceita dízimos e serão mais felizes do que nós, que aprendemos coisas erradas com referência à contribuição. Quinta pergunta: é permitido pagar as mensalidades das sociedades internas como parte do dízimo? Resposta: não. As sociedades internas da igreja não foram organizadas com finalidade financeira, mas com finalidade espiritual. Nenhuma sociedade deveria cobrar mensalidade dos sócios. O conselho da igreja não deveria permitir isso. Na verdade, nem sociedade está na Bíblia. Então, devemos repensar essas questões da sociedade. Sexto, uma igreja que precisa contribuir e não dispõe de recursos pode promover uma campanha para isso? Resposta: não. Seu trabalho deve ser realizado com os recursos de que dispõe e pela fé. Se a igreja for fiel, não lhe faltarão meios para concretizar suas aspirações. Um templo ou um edifício de educação cristã não são construídos com o nosso dinheiro, mas com a nossa fidelidade. Se entrarmos com a nossa fidelidade, Deus fará o resto. É só experimentar. Alega-se que Moisés pediu uma oferta ao povo para a construção do tabernáculo e que Davi fez o mesmo pedido para a construção do templo. Basta colocar as coisas nos seus lugares e não teremos dificuldade sobre isso. No tempo da construção do tabernáculo ainda não havia dízimo. Afirmam os peritos que o dízimo só entrou em vigor quando os israelitas fizeram sua primeira colheita em Canaã, pois até então eles eram sustentados com o maná que só cessou depois da primeira colheita, Josué 5:12. Quanto à construção do templo e o pedido de ofertas feito por Davi, basta lembrar que no Antigo Testamento o dízimo era propriedade exclusiva dos levitas. Não podia, pois, ser usado para a construção. Na igreja cristã, o dízimo pertence à igreja e não ao ministério. O ministério recebe seu sustento de parte do dízimo e depois de pagas as demais obrigações da igreja, como evangelização, construção, beneficência, etc. É preciso notar que construção é uma modalidade de evangelização. Quando construímos um espaço, estamos evangelizando. Notar também que beneficência não é assistência social. Há na igreja duas formas de socorro, beneficência e caridade. A beneficência é feita pela junta diaconal com o dinheiro da igreja e só deve visar os membros da igreja. Caridade é dever de todos e pode ser feita para membros da igreja e também para os de fora. Assistência social é obrigação do Estado e não da igreja. Mesmo assim, participamos dela pagando corretamente os impostos. Eu disse que quando a igreja é fiel e entrega a Deus o que lhe pertence, não precisa de campanhas porque Deus completa o que falta. Não é o nosso dinheiro que constrói, mas é Deus. E se alguém promover uma campanha é porque não confia no método de Deus, que é o método da fartura. Poderia citar como exemplos muitas igrejas que já visitei e que passaram a praticar o que aprenderam. Citarei, porém, apenas a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, que eu pastoreei nos últimos 14 anos de meu ministério e que construiu, em tempo recorde, um belo e confortável espaço e um edifício de educação cristã de 3 pavimentos, com 20 salas e todas as demais instalações sem nenhuma campanha. Nunca se disse do púlpito que a igreja precisava de alguma coisa. Deus completou admiravelmente a obra, porque ele não falta e foi Deus quem lançou o desafio. Provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Desafiou e cumpriu. Deus o abençoe para que tenha coragem de fazer a prova.